Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo reflexivo no canal Espírita Cristão. Eu sou o Rossano Sobrinho. Quero agradecer a todos vocês que participaram da nossa live de ontem, a primeira live do programa Hora Espírita. Quem não assistiu ainda, olha aí no canal. Foi muito bom, mais de uma hora conversando com vocês, estudando juntos essa doutrina, venerando a doutrina dos Espíritos. Bem, no vídeo de hoje, eu acabei de receber do querido amigo e médium Carlos Pereira uma mensagem que ele recebeu do grande líder político brasileiro Ulisses Guimarães. Allan Kardec nos orienta a analisarmos as mensagens pelo seu conteúdo, acima dos nomes que as assinam. Então, muita gente vai dizer, mas o Carlos tem vários livros mediúnicos, de personalidades, acaba de lançar um livro mediúnico do espírito de João Paulo II. Então, certamente deve receber muitas críticas. O movimento espírita é cheio de muita gente que critica aqueles que trabalham, né? Normalmente pessoas que pouco fazem. Eu acho fantástico a coragem, a determinação, claro, passando tudo pelo crivo da razão, do bom senso, a qualidade do material que se divulga com a rotulagem espírita, porque nós sabemos a seriedade do espiritismo. Mas eu vejo muita gente que critica, muita gente fala, mas por que o médium recebe mensagens de espíritos famosos? Alguns poderiam, dizer. A pergunta é, por que receber apenas mensagens de espíritos anônimos, né? Todos não são espíritos? Todos não são filhos de Deus? Então, assim como se comunica um anônimo, pode se comunicar uma pessoa desconhecida do povo, pode também se comunicar um espírito que ocupou alguma função importante, né, de conhecimento do grande público. Então não há nenhum problema um médium receber mensagens de espíritos que foram famosos na Terra. O que importa é aqueles que leem essas mensagens ter o discernimento espírita para ver o conteúdo. Na mensagem de hoje, assinada pelo espírito Ulisses Guimarães, eu achei o conteúdo muito interessante e por esse motivo eu gostaria de ler para vocês, compartilhar nesse momento grave da democracia brasileira. E é sobre esse tema que Ulisses Guimarães vem, pela psicografia do Carlos, nos exortar a reflexões profundas, né? A mensagem foi publicada, divulgando aqui, né, no blog de Carlos Pereira, blog de carlospereira.blogspot.com. Você pode conferir a mensagem lá onde ela foi postada. Vamos então ao conteúdo, né, da mensagem mediúnica, assinada por Ulisses Guimarães. Salve a democracia! O Brasil não se entrega. O Brasil não se desfaz do seu compromisso democrático e do respeito com as instituições democráticas. O Brasil não pode ser confundido com uma nação de quinta categoria. Meu Deus, onde foi que erramos? Diria o Senhor Maior. Aí Ulisses, né, coloca o que diria o Senhor Maior, que diria Deus. Não há erro em nada, Ulisses. Tudo segue o seu contexto maior de aprendizagem do povo como uma nação. Tudo está no seu lugar. Diante dos episódios dantescos, né, passados aí com a capital do Brasil, com a destruição, né, que foi realizada em Brasília das instituições democráticas, vem Ulisses aqui num texto para nos fazer refletir. É preciso, utilizando-se desta possível inspiração divina, que entendamos o momento exato que vive o povo brasileiro no encontro consigo mesmo. É preciso, sim, exorcizarmos de uma vez por todas estes pseudo-democratas, estes falsos amantes da liberdade.
Um segundo, eu estou abrindo a mensagem aqui melhor. Então, apesar dos descalabros, isto foi importante para desmascarar os que pensam que uma Constituição pode vir a ser rasgada sem nenhum tipo de consequência. Engraçado, eu pensei diante do que aconteceu, desse ataque, né, ao Palácio do Planalto, ao Congresso, que foi lamentável, evidentemente, né? E mais de 90% do povo brasileiro concorda que foi lamentável. Mas, de certa forma, vamos dizer que desmascarou, né, certas coisas que estavam acontecendo no Brasil e que muita gente dizia assim, isso é só da boca para fora. Então, esses atos antidemocráticos veio explicitar o pensamento por detrás dessa postura desses indivíduos, não é? Veio revelar, porque já que as palavras não convenciam, eles foram lá e fizeram o que fizeram, não é? Grato aos homens e mulheres, e graças a Deus que não são poucos, que entenderam neste momento solene e grave da nossa República que não podemos viver sobre as custas do medo, da mentira, da desfaçatez, da iniquidade institucional. Lobos em peles de cordeiro serão escancaradamente revelados. Sujeitos infames serão desnudados e devidamente culpabilizados pelos seus atos. Já está acontecendo, né? O que me preocupa mais é o que faremos de agora em diante. Então, Ulisses agora vem refletir conosco a necessidade da unidade do povo brasileiro. Uma nação dividida não cresce. Um povo desunido empobrece. Não podemos mais ficar divididos numa mesma casa. Como conviver com ódio dentro do nosso próprio lar? Impossível viver em paz se não temos a consciência daquilo que se faz. Peço encarecidamente aos democratas, de ontem e de agora, que sejam firmes. Aos políticos, que honrem seus mandatos. Aos magistrados, que cumpram a lei. Haveremos de sair desta confusão em que nos metemos nesta parte da história. É possível que outros homens que chefiaram a nação, ao refletir sobre o país, mudem este estado de coisas com o tempo. Por enquanto, muita prudência, cuidado com as palavras malditas, cuidado com os temperamentos à flor da pele. Realmente temos sempre comentado isso aqui. Pessoas, né, que são bombas emocionais, e aí isso não dá certo, né? Porque a emoção sempre nos perturba. Se analisarmos todos os momentos em que nos equivocamos, na vida sempre tem um emocional em desalinho. Isso é fato, né? Altivez não quer dizer sinônimo de intemperança. Comprometimento com a causa da liberdade não pode resvalar, como já aconteceu na história de outros povos, em sentimento de vingança e de destruição. No final, lembremos sempre, diante dos ditames da Constituição, que somos todos irmãos de uma mesma pátria. Somos companheiros de uma mesma jornada. Apesar das nossas divergências, para construir um país mais justo, de segurança social para todos os seus filhos e de absoluta liberdade. Nesse sentido, quero desejo reafirmar que a liberdade tem seu preço, sobretudo para aqueles que imaginam que na liberdade tudo pode. Não é bem assim. Analisemos esse momento, esta fala do Ulisses, né? Na liberdade nem tudo pode. Existe um limite, né? Vejamos. A democracia é o debate das verdades individuais de grupo, cujo conflito deve ser entendido como algo absolutamente saudável. O conflito de ideias, a discordância dentro da democracia é perfeitamente possível, né? É algo natural.
Os dedos das mãos não são iguais. Divergir, sim. Debater ideias, sim. Abater pessoas, não. Mas, para termos a boa convivência, ela deve ser pautada sobre regras. Está falando da liberdade. O que se denomina Estado democrático de direito é que devemos viver baseado em regras democráticas de convivência. É que a liberdade deve ser vigiada, deve ser respeitada. E existem parâmetros para a sua manifestação. Não é fazer o que quer, escrever o que quer, atacar quem quiser. Não, existem limites para a nossa manifestação, para a nossa expressividade. Queridos irmãos brasileiros, haveremos de sair deste dessabor onde nos encontramos. Será difícil, não será sem perdas e falhas, porém. Tenho a certeza, tenho a confiança que haveremos de encontrar saídas promissoras, assim seja, amadurecidas, e pouco a pouco encontraremos um modo melhor de construirmos o nosso país, certamente em bases mais interessantes e proveitosas do que fazemos hoje. Democracia é assim mesmo. Não se trata de um prato pronto que é servido num restaurante qualquer. Democracia não se trata de um prato pronto. Você faz o prato, a pessoa tem que comer. Você tem que seguir essa religião. Você tem que ter esse comportamento sexual. Porque esse é o verdadeiro. E não é assim? A coisa não estava nesse padrão assim? Isso aqui é certo. Isso aqui, não. Dentro da democracia há uma liberdade de pensamento. Repito, como diz o Espírito, com limites. Mas há um campo de divergência natural. Ninguém tem que... Menino, como é que é? Menina veste rosa, menino veste azul. Peraí. Nós vamos definir, o Estado vai definir isso, as autoridades vão definir isso. Né? Não é bem assim. Todo mundo agora tem que ler o livro X, o livro sagrado X, porque o Estado, não, o Estado é laico. Aqui tem o católico, o evangélico, o espírita, o ateu. Todo mundo tem que ser respeitado, o Estado é laico, graças a Deus. E toda vez, já comentei isso em vídeos passados, que a religião se uniu à política, boa coisa não aconteceu. Não é problema da política, não é problema da religião, é problema dos seres humanos. Poder, né? Queridos irmãos brasileiros, haveremos de sair desse dessabor onde nos encontramos. Será difícil, não será sem perdas e falhas, porém. Tenha certeza, tenha confiança que haveremos de encontrar saídas promissoras, amadurecidas e pouco a pouco encontraremos um modo melhor de construirmos o nosso país, certamente em bases mais interessantes e proveitosas do que fazemos hoje. Democracia é assim mesmo, não se trata de um prato pronto que é servido num restaurante qualquer. Talvez se assemelhe mais a um prato onde cada um coloque o seu alimento preferido, constituindo-se num prato onde todos conseguirão expressar de algum modo os seus gostos, a sua vontade. Sua crença, sua ideologia, seu pensamento, seu gosto pela arte, né? Essa liberdade tão saudável. Conclui ele: a democracia, senhoras e senhores, é um prato a ser servido por diversas mãos. Caso contrário, ninguém se alimentará e todos morrerão de fome. Paz à nossa nação, Ulisses Guimarães. Meus queridos, alguém pode dizer, mas será que é Ulisses, né? Não deve ser, etc. Eu quero aqui dizer que a mensagem é extraordinária. Se não foi escrita pelo espírito Ulisses Guimarães, tem o espírito de Ulisses Guimarães. Diria isso. Meu carinho profundo ao médium Carlos Pereira. Parabéns, Carlos, pela coragem. É um amigo, é um irmão experiente. De vez em quando batemos bola, gosto muito de ouvi-lo, né? Carlos tem muito conhecimento. E quando quiser, grave algo aqui para o nosso canal, para o SEC, né? Lançando aí um novo livro do espírito João Paulo II, né? Parabéns pelo trabalho e sigamos firmes, unidos no propósito, com as diferenças naturais e necessárias, mas com a mesma meta, a evolução intelecto-moral.
Compartilhe este vídeo, se inscreva agora aqui no SEC, são mais de 5.300 inscritos, nos ajuda a crescer e apoie o SEC, tá aí como nos ajudar com muito pouquinho para que este canal espírita possa avançar e cumprir a sua tarefa. Jesus nos abençoe, hoje e sempre, muita paz.